a ditadura feminista. Eu vi. Só tinha Eu mulher sempre no vendo. programa. Eu tava vendo você. Então, você estava assistindo, viu o que a gente fez aqui. Mas enfim, a gente falava sobre a fase também do Gabigol, os números do Gabigol, né? Porque nas últimas temporadas são números muito expressivos do Gabigol na artilharia, em decisões, enfim, é um cara muito decisivo. E nessa temporada, de fato, os números estão abaixo daquilo que o Gabriel já apresentou, que o Gabi já apresentou no Flamengo. Ontem ele volta a balançar as redes, porque ele tinha, depois do maior jejum dele no Flamengo, ele balança as redes numa cobrança de pênalti, que a gente está vendo, mas ontem numa jogada ensaiada, inclusive, com o Pulgar, que a gente até criticou muito, não sabia exatamente o que o São Paulo estava preparando, mas fez um bom jogo. Nessa jogada ensaiada, num lance que o Gabigol está muito bem posicionado, consegue precisar da canela, né? Pega bem na bola, enfim, faz o gol do Flamengo naquele momento. E contra um Furacão, que ontem o Igor estava falando do jogo na Libertadores, fez um primeiro tempo ruim, né? Em que as coisas não funcionaram. A ideia de um time mais ofensivo, pelo menos no primeiro tempo, não funcionou. E aí sim, no segundo tempo, as mexidas fazem com que o Furacão seja um time muito melhor e consiga a virada. São dois times tentando encontrar o seu melhor desempenho, talvez, né, Pedrinho? O Flamengo também resultado. Sim, o Flamengo também que gosta de jogar dentro do campo do adversário e o Atlético também que gosta de ser atacado e usar o espaço deixado provavelmente pelo Flamengo. Eu acho que, assim, se tratando de Flamengo, São Paulo deve estar, assim, se remoendo pela questão da intensidade, que sempre foi um forte da equipe dele. E a gente percebe que está demorando a ter uma intensidade forte. Na coletiva fica claro isso, né? O desconforto dele. No jogo mesmo, assim, você percebe que ele está vendo que as coisas não estão fluindo com naturalidade. Ele sempre teve um volume alto de finalizações, de criar e de gerar espaços, de botar muita gente na frente, né? Em todos os times que ele passou no Atlético Mineiro, que a gente teve mais próximo aqui, era um número absurdo de finalizações, muita gente pisando na área, recuperando a bola rápido. Às vezes cedia contra-ataque, transições ofensivas, de forma natural, porque ele está lá dentro o tempo inteiro, às vezes não consegue pressionar o adversário e sai. Com relação ao Gabi, até com relação ao gol que ele faz, o movimento dele é certo, cara. A bola que subiu, A bola né? que bateu no gramado naquele lugar ali específico não estava regular e a bola sobe e bate na canela dele, mas ela estava no chão até na hora do último movimento dele. Cara, ele tem perdido alguns gols, mas eu acho ele um super jogador em diversos aspectos, no contexto geral do jogo. Eu acho que a crítica é válida, é normal, porque ele é uma referência dentro do Flamengo, só que eu acho que tem um peso muito grande, sabe? Eu acho que tem um peso muito grande e às vezes até uma certa implicância com ele, pelo jeito dele. Perder gols, cara, faz parte. Então, se perdeu 3 gols, 3 jogos seguidos, ele tem que sair do time por causa disso? Não, cara, ele é um cara que perturba, que ataca a última linha, que incomoda o adversário, sabe? Que não pipoca, que vai dentro, que... Ele participa de todas as fases do jogo. E agora, fazendo o gol novamente, pode dar tranquilidade. Aquele gol de pé direito que ele perde, além de não ser a perna boa, esse aí, ó, você vê que a batida não é uma batida segura de um cara que está confiante. Ele bate com medo de errar e erra. Mesmo sendo na perna direita, numa fase boa, ele dá a chapada com a parte mais de dentro, com segurança para fazer o gol. E aí o gol que ele vai faz o movimento certinho, só que a bola sobe. Mas eu acho que é um Flamengo que a gente já imaginou, depois da preferência, que era o Jorge Jesus. Eu acho que o nome pro Flamengo, no que eu acredito de futebol, o Sampaoli era o nome certo. Agora é uma questão, acho também que às vezes ele exagera nas mudanças, né? Até no padrão mesmo de jogo. Mas eu acho que é o cara certo para dar a intensidade que o Flamengo precisa. Vou colocar uma pergunta de cada lado para esse Furacão, né? E o Flamengo, a gente está vendo imagens. Essa expulsão do Wesley é ainda de um garoto, né? De um moleque nervoso, né? Num cilindro, jogar aí é difícil, cara. E o domínio errado, o gesto para dominar errado, a bola escapa e depois ele ainda foi. Cara, mas eu achei que o pé foi embaixo dele, né? Você acha que é embaixo? Eu acho que é embaixo. Só que ele correu o risco. Né? Eu acho assim, o domínio, para mim, o principal erro da jogada é o domínio. Foi o domínio. Eu acho que ele só foi expulso porque o árbitro expulsou o cara do... Eu acho discutível. Eu acho discutível, mas eu daria esse amarelo. Ele foi por baixo, cara. Eu acho que eu daria. Se olhar, o pé dele tá embaixo do pé do cara do Racing. Na segunda vez que eu vi o lance, eu achei que foi choque. Ele chega do lado e depois tá para baixo, mas acho que ele chega deslocando assim. Mas, olhando o jogo, Pedrinho, o primeiro Paulo Turra já falou que tem uma dificuldade, não é no lado ruim da palavra dificuldade, não. É da questão de ajuste. Para fazer o quarteto ofensivo desse Atlético Paranaense, né? Ontem, por exemplo, a gente viu o Vitor Bueno jogando, junto com o Terans, teve o Pablo e o Vitor Roque. E o Vitor Roque, os dois juntos. Os 4 ali, um quarteto com o Vitor Roque, né, e o Pablo jogando. E aí no banco você tem o Coelho, no banco você tem o Canóbio, você tem o Rômulo entrando, inclusive, no jogo.
é essa montagem de um time ofensivo e muito móvel, né, desse Furacão, que se acostumou a ser móvel, esse trabalho do Filipão, e são sequência de trabalho para o Paulo Turra. Qual é a formação desse Furacão para pegar um Flamengo do outro lado, que muita gente deu uma cornetada e a crítica também na boa do trabalho para cima do Sampaoli, que está entendendo o elenco que tem agora, sobre escalação, né, e substituição, e entendimento de momento, né, de um cara ou de outro, e é muito tocado o nome do Vidal. Né, o Vidal é muito falado, o Vidal tem um conhecimento do Sampaoli sobre ele muito grande, desde a seleção chilena, mas o Vidal do Chile de 15 e 16 é muito diferente do Vidal de hoje, de 23, momento de carreira, idade, intensidade. Hoje o Vidal, ele está em campo para ajudar em qual faixa do Flamengo no campo? Ontem ele acerta um belo cruzamento, uma hora, mas talvez no terço ofensivo da coisa, no terço defensivo do jogo, o Vidal ainda deixa espaço. Aí muita gente fala, por que não o Vitor Hugo, que é um moleque que tem mais intensidade para fazer o meio campo? Sim. Esse entendimento de elenco o São Paulo vai pegar no tempo? Eu acho que se o Flamengo passar mais tempo com a bola, ele tem um desgaste físico menor e a participação dele vai ser melhor porque ele tem qualidade. Como o Flamengo ainda, apesar de ter superioridade normalmente nos jogos, ele perde a bola muito mais rápido do que perdia e automaticamente tem um desgaste físico do Vidal maior do que ele teria se tivesse mais tempo, mais segurança com a bola. Então, assim, eu acho que ele paga um preço por isso também. Não acho que ele vive um melhor momento, eu acho que seria uma outra alternativa. Não acho que ele tem que definir, o São Paulo tem que definir... 11, né? Não é questão de definir. Ele gosta da saída, não tem feito isso, a saída de 3, ele tem feito até com o Santos. Sim. Se a gente reparar, já no jogo Fluminense, que ele foi contra o Botafogo, perdão, claro, né? Ficou muito claro isso. Ontem ele tentou de novo fazer isso. Só que não estava engatando porque ele empurrava o Thiago Maia para trás dos primeiros 2 marcadores. Só que a primeira linha já estava muito próximo do Thiago Maia e a segunda linha também estava próxima. Então ele não conseguiu nem conectar. Então por isso que o Santos também contra o Botafogo aconteceu isso, teve que fazer ligações diretas, porque o passe não conseguia entrar ali porque estava tudo muito próximo. Se você me perguntar, eu gosto da saída de 3, dependendo do adversário. Na maioria das vezes eu faria isso, mas não faria com 3 zagueiros. Principalmente o Flamengo, que vai ser menos atacado, mas eu puxaria um dos meias. E ali eu colocaria mais um meia. Se você vai falar que eu sou maluco, o que eu vou falar? Todo mundo informa na questão física, para mim joga os 4 de novo. O quarteto, que ontem esteve em campo. Pedro, Gabigol, entra Everton e Arrasca. Se tiver em forma, voando fisicamente, com rodagem, para mim joga os 4. Mas, Pedrinho, como é que ele vai fazer? Ele puxa o Thiago Maia para fazer a saída de 3, Ayrton vai ser um ponta, o Wesley vai ser o outro. Mas aí o outro componente de meio campo pode ser o Vidal? Não, aí eu botaria um moleque com pulmão, né? Sem o Gerson, que a gente está considerando o Gerson machucado. Um moleque com pulmão. O Thiago Maia, teoricamente, tem uma qualidade melhor para sair e botava um moleque. Como ele fez como o Dorival fez com o Thiago Maia, eu achei até que o João fosse fazer, era o Thiago que fazia e o João Gomes saía. Então, assim, e ele teria o quarteto, pô. O corredor central dele estaria cheio, né, com os 4. Teria 2 caras que são pontas, pô. São laterais, mas que são pontas, o Ayrton e o... Então, assim, eu acho que ele pode fazer saída de 3 sem mexer, sem botar 3 zagueiros. Não 3 zagueiros por característica mesmo, porque depois que ele ultrapassa a linha do meio de campo, ele tira o Thiago Maia e volta para o setor do meio de campo para ganhar mais gente à frente. Se ele está com 3 zagueiros, obviamente os 3 zagueiros permanecem ali até no campo ofensivo. Ele tem alguns padrões assim que ele pode priorizar para dar uma repetição. Só que ele também mexe muito, né? Ele confia muito no que ele faz. E aí, às vezes, essa intensidade que a gente exige, ela não acontece porque não está muito coordenado por causa das mudanças. Nem tempo, né? Eu acho que essa é uma questão, não passando pano para São Paulo, mas uma crítica que ele recebeu ontem também foi a questão das substituições. Quando a gente fala, sabe que o São Paulo preza por intensidade, ele faz 2 substituições de jogadores que estão parados há muito tempo, que estão voltando agora ao time, né? Jogadores que têm pouquíssimo ritmo de jogo nos últimos tempos, que são Arrascaeta e Bruno Henrique, que estão voltando de lesão, estão tentando voltar ao time. Ele bota esses 2 jogadores no time. E aí ele foi criticado por que não botar os garotos que entregam mais intensidade nesse momento. Não tem um pouco justamente desse conhecimento do elenco? Porque, de fato, ele tem pouco tempo de trabalho. Os garotos ele conhece de pouquíssimos treinos ainda. O questionamento pode ser assim, você pode dar intensidade para esses caras que estão voltando em outros jogos, não da Libertadores. Sim. Só que esses caras, para eles ganharem o ritmo, eles precisam do jogo.
Então, em alguns momentos, ele vai ter que começar a botar esses caras. Mas talvez mais do que você fala, de não ser no jogo da Libertadores, porque, por exemplo, o jogo contra o Alcas foi assim com o próprio Vitor Hugo. O Vitor Hugo não jogava há um tempo, foi titular num time diferente, alternativo do Flamengo, que não era o time do Sampaoli, era o time do Vitor Pereira ainda. E aí o Vitor Hugo foi colocado, não foi mal. Ontem o Pulgar, que não jogava desde o dia 25 de fevereiro, ele entra no time e foi bem o Pulgar. Não fez um jogo ruim. Queimou a liga, porque ele foi bem, né? A gente não esperava, não sabia o que ele ia fazer. Não jogou como zagueiro, não jogou em linha de 3, estava apertando lá em cima. O Flamengo não teve essa saída. Foi com o Santos quando fez. Exatamente. O Flamengo tava não teve até na área toda hora para bola aérea, participou da jogada ensaiada. Talvez pelo que a Camila fala, né, e o que você começa respondendo, Pedrinho, para pegar esse ritmo e até intensidade, não é mais recomendável, não é menos arriscado ser contra um time brasileirão, dentro da lógica é isso, né? É o que a gente pensa aqui do lado de fora. É muito difícil entender o que ele estava pensando para aquilo. Porque era um jogo que exigia fisicamente da intensidade e a gente percebe que o Bruno ainda está voltando, né? A gente percebe até no tempo de bola, o próprio Arrasca, né? Quando ele domina, ele demora a sair da inércia, né? Tá com um pouco de lentidão ainda, que é natural, para um jogo que exigia muito. Então, assim, mas a gente não sabe. De repente ele está pensando assim, vou botar um pouquinho hoje mesmo na Libertadores, no outro eu já vou botar mais tempo, e assim eu vou ganhando opção para esses caras estarem num ritmo para eu não definir a equipe, mas para eu ter mais ou menos uma base ali para estruturar padrões. Eu acho que é isso. Aí do outro lado, um Furacão que ganha um pouquinho mais de confiança também com essa virada, né? Porque no Brasileirão só tem 3 pontos, mas a gente tá falando do vice-campeão da Libertadores e só venceu um jogo até aqui. Os dois, né? O vice-campeão e o campeão, né? O campeão só venceu um jogo também, tá com 3 pontos. Tá falando, é verdade, o Flamengo só venceu o jogo e o Atlético. Agora, essa virada, pelo que foi o primeiro tempo, principalmente, acho que traz uma confiança pro grupo também. Sim, e até também, apesar de estarem juntos há muito tempo, o Filipão trabalhava com perseguições individuais, marcações individuais. O Turra ele já gosta de marcar com linhas, né? Então muda um pouquinho os movimentos. Também a única coisa assim, que eu acho que manteve é o conforto também do Furacão de gostar de jogar nos espaços deixados pelos seus adversários. Eu vejo até, independente da formação que ele use ofensiva, eu percebo que falta muita conexão assim, entre os jogadores, né? Movimentos, aproximação. A gente percebe um potencial enorme quando ele sai em velocidade. Mas é uma equipe forte, né, em tudo que compete, principalmente nesses campeonatos de Copa, né? Ele é muito forte nisso. O Furacão, então, para despassar o que a gente fez também, por exemplo, com o Botafogo, aqui com o Galo, a sequência de Furacão e Flamengo, o Furacão, então, tem o compromisso em casa contra o Flamengo, depois no meio de semana pega o Internacional fora de casa, jogo no Beira-Rio, e depois recebe o Coritiba, clássico aí pro Furacão, então, na outra semana, no outro fim de semana, e a sequência do Flamengo, então, fora de casa, na Arena da Baixada, um jogo em casa contra o Goiás, e depois o Bahia fora de casa, sequência do time do Paulo Turra e sequência do Sampaoli pela primeira vez com uma semana cheia aí de Brasileirão para todos os times da Série A, Camilinha. É isso. Sequência do Flamengo, por exemplo, aí depois tem o Fla-Flu. Aí tem só um Fla-Flu. Eu parei pra galera do Flamengo não reclamar que pensa no Fla-Flu só depois. Essa sequência de 3 jogos de Brasileirão para Flamengo e Furacão, Camila. E vai ser a gente falou aqui do jogo, né, do Atlético Paranaense e Flamengo, dessa questão da confiança, mas acho que falta a gente ver um pouquinho mais dos dois treinadores, inclusive, né? Acho que o Sampaoli, é claro que a exigência é maior, porque é um começo de trabalho, vindo de um trabalho de outro treinador que foi ruim, que não teve desempenho, não teve resultado, muito confuso, inclusive. Mas pro Turra também, né? Porque você falou da ofensividade, mas foi um pedido dos jogadores do Atlético Paranaense, que o time jogasse de uma maneira mais ofensiva. Isso é uma questão, assim, até inclusive desse pedido, porque é uma... Bom, pessoal, o Sampaoli tá por TO com os jogadores do Flamengo, porque toda coletiva, né, em todas as coletivas, contundência, intensidade, para cima, correr, apertar. Ontem eu via o Racing com o campo aberto em todo momento. Aí você olha mais pro lado, jogador do Flamengo caminhando. Não dá, velho. Não dá. Não dá para um time que quer ser campeão jogar dessa maneira, tá? Precisa ter alguma coisa, algum treinamento para intensidade, ver o que está acontecendo com esses jogadores, se eles não querem mais jogar, o que está acontecendo lá dentro, né, do clube, se tem alguma coisa dentro do clube, às vezes tem alguma coisa, né? Uma vez eu vi que estava tendo uma desavença ali entre os jogadores, um não conversa bem com o outro, um não gosta do outro.
Só que quando entra dentro de campo, todo mundo ali é um só, né? Eles têm que se ajudarem e tem que correr um pelo outro, independente, cara. Se uma hora um não tocou, você não tocou, agora também não vou fazer isso, agora também não vou correr. Agora... Gente, é profissionalismo, os caras ganham pra isso aí. Eu vi isso aí já dentro do Flamengo, tá? Faz um tempinho aí eu vi um vídeo dos próprios jogadores ali falando umas paradas ali que foi assustadora. Eu acho que foi ali na época do Paulo Souza, né? Não sei se foi na época do Paulo Souza ou se já foi na época do Dorival Júnior. Mas precisa de intensidade, velho. É o Flamengo, né, mano? Por favor, é o Flamengo. Esses jogadores precisam correr. Gabigol, Pedro, Gerson, cara precisa. Arrascaeta. Arrascaeta é difícil, né? Arrascaeta dá pra entender porque ele já é o maestro do time. Everton Ribeiro também tá... né? 2 jogadores que você consegue entender ali é o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, porque eles têm que ir lá atrás muitas vezes buscar a bola. E aí, às vezes, os caras estão um pouco cansados, só que o time precisa ter intensidade, cara. Se pegar o Palmeiras com essa moleza aí, o Fluminense, então, com essa molezinha aí, não vai, cara, não vai. Marcação, o segredo de jogar com o time forte é marcação. Se o Flamengo conseguir marcar o Fluminense, se o Flamengo conseguir marcar o Palmeiras, acabou, velho. Acabou. Marcar no mesmo nível que eles vão marcar, né? O Fluminense vai correr contra o Flamengo, o Palmeiras vai correr contra o Flamengo. Se o Flamengo correr no mesmo ritmo que os caras, na qualidade técnica lá na frente, né? Eu acredito que o Flamengo pode se sobressair. Mas os jogadores precisam correr o que eles corriam em 2019, né, cara? Não dá, né? Não dá, então troca Vidal. Não é nem os caras precisam correr como 2019, né? É que os caras já são diferentes, são outros jogadores. Troca Vidal, tem que ver o que está acontecendo com o Thiago Maia. Cara, tem muita gente, né? Tem muita gente no Flamengo que não tá correndo. Os caras precisam morder, tem que estar mordendo o tempo inteiro, senão não vai.